Imagina só criar raios de 1 milhão de volts dentro da sua própria garagem. É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar na história de uma máquina caseira simplesmente incrível e, claro, na mente da pessoa que conseguiu domar a eletricidade para construir essa maravilha. É isso mesmo que você leu. Mais de 1 milhão de volts. Para ter uma ideia, isso é centenas de vezes mais forte que a tomada da sua casa. É eletricidade pura, com força suficiente para criar um arco, um raio mesmo, de mais de 1 metro de comprimento pulando pelo ar. É impressionante. Mas sabe, além de toda a parte de engenharia, a pergunta que fica é: por quê? O que leva uma pessoa a passar meses trabalhando para domar uma força da natureza tão poderosa assim? Bom, a resposta para isso começa com uma figura histórica bem conhecida. A inspiração para essa bobina de Tesla moderna vem, claro, de um dos inventores mais brilhantes e, vamos dizer, controversos da história, Nikola Tesla. E a paixão do criador por esse projeto está totalmente ligada a uma das maiores rivalidades científicas de todos os tempos. E o que eu acho mais legal aqui são as palavras do próprio criador. Para ele, isso não é só um projeto de engenharia, sabe? É uma forma de homenagear o legado do Tesla, que ele acredita ter sido muito injustiçado pelo seu grande rival, o Thomas Edison. Essa rivalidade ficou famosa, ficou conhecida como a Guerra das Correntes. De um lado, você tinha o Nikola Tesla com a sua corrente alternada, a CA, que era perfeita para mandar energia para longe. E do outro, o Thomas Edison, defendendo com unhas e dentes a corrente contínua, a CC. E olha, o Edison era um gênio do marketing, mas no fim das contas, foi a visão do Tesla, que era tecnicamente melhor, que venceu. E é ela que forma a base de toda a nossa rede elétrica hoje em dia. Ok, agora vamos para a parte mais técnica para entender como essa máquina incrível funciona. A gente vai quebrar em partes os componentes principais que transformam a eletricidade comum de uma tomada nesse espetáculo de 1 milhão de volts. A primeira decisão, e uma decisão super importante, foi a fonte de energia. A escolha não foi um transformador de neon, que tem alta tensão, mas sim 2 transformadores de forno de micro-ondas. Mas por quê? Simples. Para uma bobina de Tesla, o que manda é a potência bruta, os watts. E com 6.600 watts, os transformadores de micro-ondas entregam muito, mas muito mais suco para a máquina. O primeiro componente-chave é o banco de capacitores. Para entender fácil, pensa no flash de uma câmera fotográfica. Ele vai guardando a energia dos transformadores devagarinho e, de repente, solta tudo de uma vez. É uma explosão de energia súbita e muito, muito poderosa. Aí entra o centelhador rotativo. Esse cara aqui é tipo o cérebro da operação. Ele funciona como um interruptor super rápido, que controla a hora exata de liberar a energia do capacitor. É como empurrar um balanço bem na hora certa para ele ir cada vez mais alto. O timing aqui é tudo. E, por fim, o coração da máquina, as bobinas. A energia que pulsa na bobina primária cria um campo magnético que passa essa energia para a bobina secundária. E aí, por um princípio chamado ressonância, a tensão é amplificada de um jeito absurdo, pulando de alguns milhares de volts para mais de 1 milhão. É isso que cria aqueles raios espetaculares que a gente vê. Mas olha, construir essa máquina não foi nem um pouco fácil. O maior desafio que o criador encontrou foi construir uma peça fundamental que aguentasse toda essa potência, o tal do banco de capacitores. A jornada para acertar esse componente foi longa, viu? A primeira tentativa, feita com placas de vidro, rachou com o calor. A segunda tentativa, bom, o vidro simplesmente derreteu. Foi só depois de muita frustração que veio a solução final, um banco super robusto feito com 300 capacitores menores, só que bem mais resistentes, todos soldados à mão, um por um. Foi aquele processo clássico de tentativa e erro que levou a um design muito melhor. E essa frase dele resume perfeitamente o espírito do projeto. Nas palavras do próprio criador, o sucesso não veio da grana, mas sim da dedicação, do trabalho duro. Foi preciso colocar a mão na massa, literalmente. Paixão e perseverança foram os ingredientes principais aqui. Com todos os componentes finalmente funcionando como deveriam, chegou a hora de juntar tudo. Vamos ver como cada uma dessas peças se encaixa para formar a impressionante máquina de raios. O projeto todo levou uns 3 meses. O primeiro mês foi mais para planejar e correr atrás das peças. O segundo mês foi quase todo dedicado àquela batalha com os capacitores que a gente viu. E o terceiro mês, finalmente, foi para montar tudo e fazer os testes finais, que foi quando a máquina ganhou vida de verdade. E os números finais são de cair o queixo. Tensão máxima de mais de 1 milhão de volts, gerando um raio de 1,14 m.
E tudo isso alcançado com 300 capacitores soldados na mão e, claro, com itens de segurança essenciais para proteger tanto a máquina quanto quem está operando. Então, no fim das contas, o que um projeto como esse representa hoje em dia? É bem mais do que uma máquina barulhenta que solta faísca. É um símbolo de algo muito maior. No final das contas, essa máquina é muito mais do que a soma das suas peças. Ela é um tributo ao gênio que foi Tesla, é uma prova do que a criatividade e a paixão de uma pessoa podem fazer. Ela representa aquele espírito do faça você mesmo, onde o conhecimento que a gente compartilha permite que ideias super complexas ganhem vida numa oficina de garagem. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se a visão do Nikola Tesla pode ser recriada com tanta paixão por uma pessoa hoje, isso faz a gente pensar no futuro, né? Qual vai ser o próximo passo para a gente realizar aquele grande sonho dele, de um mundo com energia sem fio? Quem sabe a próxima grande revolução já não está sendo construída agora mesmo numa garagem parecida com essa?